No dia do meu velório, meus filhos abriram o envelope que o tabelião entregou. Dentro, uma carta minha e o testamento que mudaria tudo. Vi suas expressões mudarem do choro fingido para a incredulidade, depois para o desespero. 42 anos cuidando deles, construindo um patrimônio enquanto eles planejavam me esquecer num canto. Mas eu sabia de tudo. Cada mentira, cada plano, cada conversa que achavam que eu não ouvia. E quando descobriram para onde foi cada centavo que tanto cobiçavam, já era tarde demais para mudar qualquer coisa. Meu nome é Beatriz. Tenho 78 anos e estou escrevendo isto do meu quarto no residencial Vale Sereno. Não é exatamente um asilo, mas também não é minha casa. É esse lugar intermediário onde famílias colocam seus velhos quando não querem mais lidar com eles, mas precisam manter as aparências. Eu não nasci aqui, claro. Nasci numa família simples em Sorocaba, interior de São Paulo. Meu pai tinha uma pequena marcenaria, minha mãe costurava para fora. Aprendi desde cedo o valor do trabalho, da economia, de guardar cada tostão para os dias difíceis. Conheci meu marido, Antônio, quando tinha 22 anos. Ele era caminhoneiro, homem honesto e trabalhador. Casamos 6 meses depois. Os primeiros anos foram de luta. Morávamos num quartinho alugado. Eu trabalhava como cozinheira num restaurante. Ele viajava semanas seguidas nas estradas. Mas tínhamos sonhos. Queríamos ter filhos, uma casa própria, estabilidade. E aos poucos, fomos conquistando tudo isso. Quando nasceu Leonardo, nosso primeiro filho, eu tinha 25 anos. 3 anos depois veio Amanda e 2 anos mais tarde, Juliana. 3 crianças em 7 anos. Foram anos intensos, cansativos, mas felizes. Antônio fazia rotas cada vez mais longas para ganhar mais. Eu fazia marmitas em casa para vender, além do trabalho no restaurante. Juntávamos tudo, economizávamos religiosamente. Foi assim que compramos nossa primeira casa. Uma casa simples, de 2 quartos, mas nossa. Lembro do dia que recebemos as chaves. Antônio me pegou no colo e atravessou a porta comigo nos braços, rindo. As crianças correram pelos cômodos vazios, suas vozes ecoando pelas paredes sem móveis. Choramos de alegria naquela noite, deitados no chão da sala, porque ainda não tínhamos cama. Os anos passaram. As crianças cresceram. Leonardo sempre foi quieto, estudioso, queria ser engenheiro. Amanda era a mais comunicativa, adorava festa, amigos, queria trabalhar com eventos. Juliana era artística, vivia desenhando, sonhava em ser arquiteta. Eu apoiava todos os sonhos deles. Trabalhava dobrado para pagar cursos, material escolar, roupa decente. Antônio também. Ele passou a ter seu próprio caminhão, depois 2, depois 3. Montamos uma pequena transportadora. Eu nunca larguei minha cozinha, mas passei a vender marmitas em quantidade maior. Tinha 5 funcionárias, fornecíamos para empresas. O dinheiro melhorou. Compramos outra casa, maior, num bairro melhor. Depois compramos um apartamento pequeno para alugar. Era assim que pensávamos. Sempre investir, sempre crescer, sempre pensar no futuro. Todos os 3 filhos entraram na faculdade. Pagamos tudo. Leonardo se formou em engenharia civil, Amanda em administração, Juliana desistiu da arquitetura no 3º ano e foi fazer design gráfico. Não importava. Apoiamos cada decisão. Eram nossos filhos, nosso orgulho. Quando Leonardo se casou com Fernanda, fizemos uma festa linda. Quando Amanda casou com Bruno, foi ainda maior. Juliana demorou mais, mas também se casou, com um rapaz chamado Thales. Vieram os netos, 4 ao todo. Minha vida era completa. Antônio e eu finalmente podíamos desacelerar, aproveitar o que construímos. Mas a vida tem seus planos próprios. Antônio faleceu há 6 anos. Infarto fulminante. Ele tinha 70 anos, ainda trabalhava, ainda dirigia, ainda era forte. Mas o coração não avisou. Foi dormir e não acordou. Acordei ao lado dele, tentei chamar, sacudir, gritar. Quando entendi que ele tinha ido, algo em mim também morreu. Os primeiros meses foram terríveis. Não conseguia dormir naquela cama. O silêncio da casa me sufocava. Os filhos vinham, me visitavam, ficavam algumas horas.
mas tinham suas vidas, seus compromissos. Eu entendia, ou tentava entender. Comecei a notar pequenas mudanças. Leonardo vinha menos, sempre com desculpa. Trabalho, viagem, reunião importante. Amanda visitava, mas ficava no celular o tempo todo, impaciente. Juliana aparecia pedindo dinheiro emprestado, sempre com alguma emergência, algum projeto que não deu certo, alguma conta atrasada. Eu dava. Era minha filha, mas percebi que nunca devolvia. E as visitas dela só aconteciam quando precisava de algo. 1 ano após a morte de Antônio, Leonardo sugeriu que eu vendesse a casa. É muito grande para a senhora sozinha, mãe. A senhora podia comprar um apartamento menor, mais prático. Recusei. Aquela casa tinha minha história, meu suor, minhas memórias. Ele insistiu outras vezes. Amanda também começou a tocar no assunto. Mãe, a casa dá muito trabalho. A senhora não tem mais idade para cuidar de tudo isso. Eu tinha 72 anos e saúde perfeita. Cuidava da casa, do jardim, cozinhava, fazia tudo sozinha. Não precisava de ajuda. Mas eles continuaram. Foi quando comecei a perceber que algo estava errado. As visitas rarearam ainda mais. Ligações só quando precisavam perguntar sobre documentos, sobre bens, sobre contas bancárias. Comecei a prestar atenção no que diziam, no que deixavam de dizer. Num almoço de domingo, poucos meses depois, ouvi sem querer uma conversa na varanda. Leonardo falava ao celular, achando que eu não escutava. Não vendi ainda. Ela é teimosa, mas não vai durar muito tempo nessa casa sozinha. Uma hora ela cede ou fica doente e a gente decide por ela. Meu sangue gelou. Fiquei parada atrás da porta, o prato de sobremesa tremendo nas minhas mãos. 2 semanas depois, Amanda veio me visitar com uma proposta. Mãe, eu e o Bruno estamos pensando em aumentar nosso apartamento. Precisamos de um empréstimo. Não é muito. Uns 50 mil. A senhora tem, né? É para seu neto, mãe. Para Felipe ter um quarto maior. 50 mil reais não era pouco. Mas era meu neto. Hesitei. Perguntei se não podiam fazer um financiamento. Ela suspirou, impaciente. O banco está cobrando juros absurdos. Se a senhora emprestar, a gente devolve em 2 anos. Com juros, se a senhora quiser. Neguei. Disse que precisava pensar. Ela saiu irritada. Mal se despediu. Leonardo parou de atender minhas ligações por semanas. Juliana também sumiu. Amanda mandava mensagens curtas, secas. Percebi que estavam unidos contra mim, como se eu fosse o problema. Foi então que tudo mudou de vez. O Natal daquele ano foi o pior da minha vida. Nenhum dos 3 apareceu. Leonardo mandou mensagem dizendo que ia passar com a família da esposa. Amanda disse que tinha viagem marcada. Juliana nem respondeu. Passei o Natal sozinha. Fiz a ceia completa porque não sabia fazer diferente. Peru, farofa, arroz, frutas. Coloquei tudo na mesa e sentei sozinha, olhando as cadeiras vazias. Comi um pouco, chorei muito e fui dormir cedo. O silêncio daquela noite ecoou na minha alma por meses. Ano Novo foi igual. Sozinha. Ouvia fogos pela janela, via luzes no céu, famílias festejando. Eu, sentada na sala escura, sem vontade de acender nem a televisão. Em fevereiro veio meu aniversário. 73 anos. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Foi como se eu não existisse mais. Chorei o dia inteiro. Aquela dor, aquele vazio, era pior que a morte do Antônio. Porque ele não me escolheu partir, mas meus filhos estavam me escolhendo esquecer. Foi Amanda quem reapareceu primeiro, 2 semanas após meu aniversário. Veio sorrindo, com um bolo de padaria, pedindo desculpas. Mãe, me perdoa, estava tudo tão corrido, mas trouxe bolo para a gente comemorar agora. Eu não disse nada. Deixei ela entrar. Cortamos o bolo. E então ela começou. Mãe, eu e o Bruno estamos com uma oportunidade incrível. Um imóvel na praia, ótimo preço, mas precisa ser à vista. Se a senhora pudesse nos ajudar com uma parte, cortei a conversa. Amanda, não tenho dinheiro para te dar. Ela fingiu surpresa. Como não, mãe?
A senhora tem a casa, os aluguéis, a poupança do pai. E é meu. Para minha velhice, para minhas necessidades. Vi o rosto dela mudar. A máscara caiu. Nossa, mãe, a gente passa a vida se matando de trabalhar e quando precisa de ajuda, a senhora nega. Que mãe faz isso? Fiquei em choque. Que mãe? Que mãe pagou sua faculdade? Que mãe bancou seu casamento? Que mãe te emprestou dinheiro 10 vezes e nunca cobrou de volta? Ela levantou, pegou a bolsa. Tudo bem, mãe. Já entendi. A senhora prefere o dinheiro aos filhos. Tomara que esse dinheiro te faça companhia quando a senhora precisar de alguém. E saiu batendo a porta. Fiquei tremendo, não conseguia processar o que tinha acontecido. Era minha filha. Como ela podia falar assim comigo? Dias depois, Leonardo apareceu. Sem avisar. Veio com Fernanda, sérios, formais. Sentaram na sala e foram diretos ao ponto. Mãe, precisamos conversar sobre a senhora. Sobre mim? Sim, a senhora está ficando velha, morando sozinha nessa casa enorme. Não é seguro. A senhora pode cair, passar mal e não ter ninguém para ajudar. Estou bem. Tenho saúde. Por enquanto. Mas e daqui 1 ano? 2 anos? Fernanda completou com voz melosa. Beatriz, a gente estava pesquisando e encontramos um lugar maravilhoso. Um residencial para idosos. Não é asilo, é um lugar de gente de classe, com assistência, enfermeiras, atividades. Meu estômago revirou. Vocês querem me internar num asilo? Não é asilo, mãe. É um residencial. A senhora vai ter mais qualidade de vida, convivência com pessoas da sua idade. Não vou sair da minha casa. Leonardo suspirou, impaciente. Mãe, a senhora precisa ser racional. Não dá mais. A casa está velha, dá muito trabalho. A senhora não tem mais idade para ficar subindo e descendo escada. Eu disse não. Eles trocaram olhares. Leonardo continuou. Está bem, mas a gente vai deixar os folders aqui. Dá uma olhada com calma. É para o bem da senhora. Deixaram 3 folders coloridos na mesa. Saíram. Nem abraço, nem beijo. Nada. Peguei os folders e joguei no lixo. Mas alguma coisa me incomodou. Fui até o lixo, peguei um deles de volta, li com atenção. Residencial Vale Sereno. Quartos individuais, assistência 24 horas, alimentação incluída. E o preço? R$ 8.000 mensais. R$ 8.000. Foi quando entendi tudo. Eles não estavam preocupados comigo. Queriam a casa. Queriam me tirar dali para vender o imóvel e dividir o dinheiro. Era isso. Meus filhos queriam meu patrimônio enquanto eu ainda estava viva. Fiquei dias processando aquilo. Não conseguia dormir. Não conseguia comer. Era como se o chão tivesse sumido dos meus pés. Juliana apareceu 2 semanas depois. Chorando. Disse que o marido tinha perdido o emprego, que estavam devendo 3 meses de aluguel, que iam ser despejados. Pediu 20.000 emprestados. Perguntei por que não pedia para os irmãos. Ela desviou o olhar. Eles não têm. E eu tenho? Mãe, a senhora tem essa casa, tem os aluguéis, tem o dinheiro do pai guardado. E se eu precisar? Mas a senhora não precisa agora, precisa? E eu preciso. Preciso muito. Neguei. Ela saiu chorando, gritando que eu era egoísta, que eu preferia ver minha filha e meu neto na rua do que ajudar. Fiquei arrasada, mas alguma coisa dentro de mim estava mudando. Uma raiva fria, controlada, começou a crescer. Não era a mãe deles que estava errada, eram eles. Comecei a prestar atenção em tudo. Uma tarde, Leonardo veio buscar uns documentos que pediu emprestados meses antes. Disse que precisava de cópias do RG e CPF dele para um processo trabalhista. Só que esqueceu a pasta na mesa da cozinha quando foi ao banheiro. Abri. Não resisti. Lá dentro tinha um papel, escrito à mão, que fazia meu sangue ferver. Era uma lista. Bens da mãe. Casa, avaliada em 800.000. Apartamento alugado, 250.000. Poupança estimada. Terreno em Sorocaba. E embaixo, divisão, 266.000 cada um após venda. Eles tinham calculado o valor da minha vida, dos meus bens, e dividido entre eles,
como se eu já estivesse morta. Fechei a pasta. Coloquei de volta. Leonardo voltou, pegou, saiu. Nem percebeu. Naquela noite, tomei uma decisão. Não ia deixar barato. Ia me proteger. E ia fazer justiça. Liguei para o Dr. Mário, advogado da família há 30 anos, amigo de Antônio. Marquei uma reunião. Urgente. Dr. Mário me recebeu no escritório dele numa manhã de quinta-feira. Ele tinha uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço. Conhecia minha família desde que Leonardo era criança. Tinha feito inventário do Antônio, cuidado de contratos, de escrituras, de tudo. Sentei na poltrona de couro em frente à mesa dele e desabafei. Contei tudo. As visitas que sumiram, os pedidos de dinheiro, a pressão para vender a casa, o Natal sozinha, a lista que encontrei na pasta do Leonardo. Chorei ali, na frente dele. Não de fraqueza, de raiva, de indignação. Ele me ouviu em silêncio, anotando alguns pontos. Quando terminei, tirou os óculos e me olhou sério. Beatriz, vou ser direto. Seus filhos estão cometendo abandono afetivo e, pelo que você me conta, possivelmente planejando algo mais grave. Precisamos agir. Como? Primeiro, vamos proteger seu patrimônio. Segundo, vamos documentar tudo. E terceiro, vamos garantir que, se algo acontecer com você, eles não toquem em um centavo do que não for justo. Ele me explicou que eu precisava começar a gravar conversas, guardar mensagens, anotar datas e situações. Precisava de testemunhas. E precisava refazer meu testamento com cláusulas muito específicas. Mas, doutor, testamento só vale depois que eu morrer. Eu preciso de algo agora. Ele sorriu. Deixa comigo. Vamos fazer algo que eles não esperam. Nas semanas seguintes, minha vida virou uma operação silenciosa. Dr. Mário me orientou a comprar um gravador pequeno, daqueles que cabem no bolso. Toda vez que algum dos meus filhos aparecia, eu gravava. Cada conversa, cada pedido de dinheiro, cada pressão para eu sair de casa. Amanda voltou em março, novamente pedindo ajuda financeira. Disse que precisava de 30 mil para quitar uma dívida urgente. Gravei tudo. Neguei educadamente. Ela saiu furiosa, disse que eu era uma mãe desnaturada, que quando eu ficasse velha e doente, não esperasse nada dela. Pode gravar isso também, mãe. Você vai ver o que é ficar sozinha de verdade. Gravei. Cada palavra. Leonardo apareceu com Fernanda em abril. Vieram com uma imobiliária. Disseram que tinham marcado uma avaliação da casa, só para ter uma ideia do valor, caso eu mudasse de ideia. Mandei a moça embora. Leonardo ficou irritado. Mãe, a senhora está sendo teimosa. Isso aqui vale uma fortuna e a senhora nem aproveita. Vive trancada, sozinha, sem fazer nada da vida. Essa é minha casa, Leonardo. Construí ela com seu pai. Não vou vender. Fernanda revirou os olhos. Beatriz, com todo respeito, mas a senhora precisa pensar nos filhos também. Eles têm dívidas, precisam de ajuda, e a senhora aí sentada, em cima de um tesouro. Um tesouro que é meu. Leonardo bateu a mão na mesa. Até quando, mãe? Até a senhora morrer e o governo levar metade em imposto? Seria melhor passar para a gente agora, enquanto a senhora ainda está aqui para ver. Gravei cada palavra, cada tom de voz, cada ameaça velada. Juliana foi a pior. Apareceu em maio, aos prantos. Disse que o Thales tinha arrumado outra mulher, que ia se separar, que precisava de dinheiro para advogado. Pedi detalhes. Ela não soube dar. Mudou de assunto. Pediu 40 mil. É a última vez, mãe. Juro. Neguei. Ela explodiu. Você é uma egoísta, uma velha amarga. Fica aí sozinha, sem ninguém, porque é isso que você merece. Tomara que quando você morrer, sobre só dívida. Saiu batendo a porta tão forte que o quadro da parede caiu. Gravei. Anotei data, hora, testemunhas. A vizinha tinha visto Juliana sair gritando. Dr. Mário analisou tudo. Ouviu as gravações, leu minhas anotações. Balançou a cabeça, sério. Beatriz, isso é pior do que eu imaginava. Mas temos material suficiente. Vamos fazer o seguinte. Você vai refazer seu testamento.
e vai escrever uma carta. Uma carta que só será aberta após seu falecimento, mas que explica tudo. Cada decisão, cada razão. E quanto ao patrimônio? Vamos blindar, hoje, agora. Passamos a tarde inteira no cartório. Refiz meu testamento. Deixei a casa para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados. O apartamento alugado para outra instituição. O dinheiro das economias dividi entre meus 4 netos em contas bloqueadas até completarem 25 anos. Para meus 3 filhos, nada. Apenas uma carta explicando por quê. Mas não era só isso. Dr. Mário me ajudou a fazer algo mais. Transferi a maior parte do meu dinheiro para uma conta diferente, com movimentação registrada. Comecei a pagar o residencial Vale Sereno antecipadamente, para 6 meses, e deixei um fundo para meu funeral, com instruções específicas. Eles vão tentar contestar o testamento? Perguntei. Vão tentar? Mas não vão conseguir. Você está em perfeito estado mental. Temos laudos médicos que comprovam. Tem testemunhas, tem gravações e tem uma carta que não deixa dúvidas. Passei as semanas seguintes escrevendo essa carta, cada palavra pesada, pensada, dolorida. Expliquei tudo, cada Natal sozinha, cada aniversário esquecido, cada pedido de dinheiro, cada ameaça, cada humilhação. E expliquei minhas decisões. Por que escolhi instituições de caridade ao invés deles? Por que os netos teriam o dinheiro, mas eles não? Porque vocês não me trataram como mãe. Me trataram como um cofre. E cofres não têm sentimentos, mas eu tenho. Entreguei a carta lacrada ao Dr. Mário. Ele guardou junto com o testamento. Em junho, aconteceu o que eu já esperava. Os 3 apareceram juntos. Marcaram uma reunião familiar. Sentaram na minha sala, sérios, e Leonardo tomou a palavra. Mãe, nós 3 conversamos e decidimos que é melhor para todo mundo se a senhora for morar no residencial. Já escolhemos um quarto, está tudo pronto. A mudança é no final do mês. Eu não concordei com isso. Amanda suspirou. Mãe, não é questão de concordar, é questão de segurança. A senhora não pode mais morar sozinha. Quem disse? Juliana entrou na conversa. Mãe, para de ser teimosa. A gente já decidiu. Já está pago o primeiro mês. A senhora vai, gostando ou não. Senti o sangue ferver, mas mantive a calma. E a casa? Leonardo desviou o olhar. A gente vai cuidar. Vai colocar à venda, dividir o dinheiro. Dividir o dinheiro que é meu. Era seu, mãe. Agora a senhora vai precisar de cuidados. A gente vai administrar. Eles tinham tudo planejado. Iam me tirar de casa, me trancar num quarto e vender meu patrimônio. Tudo legal com minha autorização, só que eu jamais autorizaria. Não vou. Leonardo levantou. Mãe, não adianta discutir. Está decidido. A senhora vai ver que é melhor. Tem outras pessoas lá, atividades. A senhora não vai ficar sozinha. Estou sozinha aqui porque vocês me abandonaram. E agora querem me abandonar lá, mas ficando com meu dinheiro. Amanda ficou vermelha. Que absurdo! A gente está tentando cuidar da senhora. Mentira, vocês estão tentando se livrar de mim. Juliana bateu a mão na bolsa. Sabe de uma coisa? Faz o que você quiser, mas não conta com a gente. Nunca mais. Saíram, os 3, e não voltaram. Fiquei sozinha de novo, mas dessa vez diferente. Não estava mais com medo, não estava mais perdida, estava no controle. Liguei para Dr. Mário. Eles tentaram me forçar a ir para o residencial. Gravou? Gravei. Perfeito. Agora fazemos o seguinte. Você vai aceitar. Como assim? Você vai para o residencial, por vontade própria. Vai assinar os papéis, vai escolher o quarto, vai deixar tudo registrado que foi decisão sua. E vai viver lá tranquila, sabendo que seu patrimônio está protegido. Quando chegar a hora, o testamento vai falar por você. Entendi a estratégia. Se eu me recusasse, eles podiam tentar me interditar, alegar que eu não tinha mais condições mentais. Mas se eu fosse por vontade própria, mantinha minha autonomia. E meu plano intacto. No final de junho, me mudei para o Residencial Vale Sereno. Quarto individual, vista para o jardim, limpo e silencioso.
Os funcionários eram gentis. A comida, aceitável. Não era minha casa, mas era digno. Meus filhos não apareceram para me ajudar na mudança. Contratei uma empresa. Levei apenas o essencial: roupas, fotos, alguns livros. O resto ficou na casa, que tranquei e deixei nas mãos do Dr. Mário. Nos primeiros dias, nenhum deles ligou. Nenhuma visita. Nada. Estava exatamente como eu imaginava. Agora que tinham o que queriam, eu fora de casa, não precisavam mais fingir. Mas eu sabia algo que eles não sabiam. A casa já estava em processo de doação. O dinheiro, protegido, o testamento, registrado. E a carta, pronta para ser lida. Só faltava o tempo passar. E eu estava disposta a esperar o quanto fosse necessário. Deitada na cama estreita do residencial, olhando o teto branco, senti algo que não sentia há meses. Paz. Uma paz amarga, mas paz. Não era a vítima mais, era a estrategista. E justiça, mais cedo ou mais tarde, seria feita. Vivi no residencial Vale Sereno por quase 2 anos. 2 anos de silêncio da minha própria família. Leonardo apareceu 3 vezes no primeiro mês. Sempre rápido, sempre com pressa, sempre perguntando se eu estava bem adaptada. Nunca perguntou se eu estava feliz. Nunca perguntou se sentia falta de casa. Só queria saber se eu estava adaptada. Amanda veio 2 vezes. Ficava 15 minutos, olhava o relógio, dizia que tinha compromisso. Trazia uma revista velha, um chocolate barato, como quem joga migalhas para um pombo. Juliana não veio nenhuma vez. Nem ligou. Mas eu sabia o que estavam fazendo. Dr. Mário me mantinha informada. Eles tinham colocado a casa à venda. Anunciaram por imobiliária, por internet, fizeram visitas. Só que a casa não estava mais no nome deles para vender. Estava em processo de doação, com todas as proteções legais. Mas eles não sabiam. Quando apareceu um comprador interessado e foram assinar a escritura, descobriram que não podiam. A casa já tinha destinação legal. Dr. Mário me ligou naquela tarde, rindo. Beatriz, você precisava ver a cara deles no cartório. Ficaram brancos, gritaram com o tabelião, tentaram alegar que você estava senil, que tinha sido manipulada. O tabelião mostrou os laudos médicos, as testemunhas, tudo. Não puderam fazer nada. Leonardo me ligou naquela noite, furioso. Mãe, o que a senhora fez? Como a senhora pôde doar a casa sem falar com a gente? Fiz o que quis com o que é meu. Mas a gente tinha planos. A gente contava com esse dinheiro. Planos para o dinheiro que não é de vocês. Interessante. Ele desligou na minha cara. Amanda veio no dia seguinte, aos prantos. Mãe, a senhora não pode fazer isso com a gente. A gente é sua família. A gente precisa desse dinheiro. Para quê, Amanda? Para viajar? Para comprar apartamento na praia? Vocês nunca precisaram de mim. Só do meu dinheiro. Isso não é verdade. Quantas vezes você me visitou no último ano? Ela ficou em silêncio. 2 vezes, Amanda. 2 vezes em 1 ano. E ficou 15 minutos. Isso é cuidar de mãe? Ela saiu chorando, mas não de tristeza, de raiva, de frustração, porque o plano tinha falhado. Juliana só apareceu 1 mês depois. Veio com o Thales, o marido que supostamente tinha arrumado outra. Interessante como o casamento se salvou quando souberam que não teriam dinheiro nenhum. Mãe, eu sei que a gente se afastou, mas a senhora precisa entender. A vida estava difícil. Tínhamos problemas. E eu não tinha problemas? Sozinha, abandonada, esquecida? A senhora não estava sozinha. A senhora estava aqui, bem cuidada. Por estranhos, Juliana. Por pessoas pagas para fingir que se importam. Vocês que deveriam estar aqui por amor, sumiram. Ela tentou argumentar, mas não tinha argumento. Saiu irritada. Os meses passaram. Eles tentaram de tudo. Contrataram advogado para contestar a doação. Perderam. Tentaram alegar que eu tinha sido coagida. Dr. Mário apresentou as gravações, as testemunhas, meus laudos médicos. Perderam de novo. Tentaram questionar minha sanidade mental. O juiz ordenou uma perícia. 3 psicólogos me avaliaram. Conclusão unânime: perfeita saúde mental, memória impecável, capacidade de decisão preservada.
Leonardo ficou desesperado. Apareceu uma tarde, já não era mais raiva, era súplica. Mãe, pelo amor de Deus, estou com dívidas enormes. Contei com esse dinheiro. Preciso que a senhora reverta isso. Não posso, e mesmo que pudesse, não faria. Por quê? Sou seu filho, filho que me abandonou, filho que calculou quanto eu valia antes de eu morrer, filho que me jogou aqui e sumiu. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez, vi algo que parecia remorso, mas era tarde demais. Minha saúde começou a fraquejar no início do 2º ano. Nada grave, mas a idade cobrando seu preço. Passei mal algumas vezes, precisei de oxigênio, fiquei internada 5 dias com pneumonia. Dr. Mário me visitava toda semana. Os funcionários do residencial eram carinhosos, mas meus filhos só apareceram quando acharam que eu estava morrendo. Quando melhorei, sumiram de novo. Foi em outubro daquele ano que meu coração começou a falhar. Os médicos disseram que era questão de tempo, poucas semanas, talvez meses. Liguei para o Dr. Mário. Está chegando a hora. Tudo está pronto, Beatriz. Pode ir em paz. Passei meus últimos dias revisando minha vida. Pensei em Antônio, em como construímos tudo juntos. Pensei nos meus filhos pequenos, nas tardes de domingo, nos natais felizes. Pensei em quando tudo começou a desmoronar. E pensei na carta que deixei escrita. Morri numa manhã de novembro, quieta, dormindo, sem dor. Disseram que foi bonito, que parecia em paz. E eu estava, porque sabia que finalmente toda a verdade viria à tona. Meu funeral foi simples, como pedi. Poucos presentes, alguns vizinhos antigos, funcionários do residencial, Dr. Mário, e meus 3 filhos, vestidos de preto, fingindo tristeza. Foi depois do enterro, na leitura do testamento, que tudo aconteceu. Eles estavam sentados no escritório do Dr. Mário, esperando ouvir como o patrimônio seria dividido. Leonardo ajeitava na gravata. Amanda secava lágrimas falsas. Juliana folheava o celular, impaciente. Dr. Mário abriu o envelope lacrado. Começou a ler o testamento. Quando chegou na parte da distribuição dos bens, o silêncio no escritório ficou denso. A casa localizada na Rua das Acácias, número 428, deixo para a instituição Lar dos Idosos, São Vicente de Paulo. Leonardo se mexeu na cadeira, desconfortável. O apartamento localizado na Rua 7 de Setembro, número 1032, deixo para a casa de repouso Nosso Lar. Amanda parou de chorar. Os valores depositados em conta poupança, no montante de R$192 mil, deixo divididos igualmente entre meus 4 netos, Gabriel, Felipe, Laura e Pedro, em contas bloqueadas até completarem 25 anos de idade. Juliana largou o celular. Para meus filhos Leonardo, Amanda e Juliana, não deixo bens materiais. O silêncio explodiu. O quê? Leonardo levantou, vermelho. Isso não pode estar certo. Dr. Mário continuou, impassível. Deixo, no entanto, uma carta explicativa que será lida a seguir. Abriu outro envelope. Minha letra, minha voz através das palavras, e começou a ler. Meus filhos. Se vocês estão ouvindo esta carta, é porque parti. E é porque querem saber por que não deixei nada para vocês. Vou explicar. Leonardo, você calculou quanto eu valia antes de eu morrer. Encontrei a lista na sua pasta. 800 mil da casa, 250 do apartamento. Dividido por 3. Você não estava planejando meu futuro. Estava planejando minha herança. Amanda, você só me procurava quando precisava de dinheiro. 50 mil aqui, 30 mil ali. Nunca devolveu nada. E quando neguei, me chamou de egoísta. Me disse que eu merecia ficar sozinha. Pois bem, fiquei. E aprendi que solidão honesta é melhor que companhia interesseira. Juliana, você mentiu sobre seu casamento para me pedir 40 mil reais. Me desejou que sobrasse só dívida quando eu morresse. Seu desejo não se realizou. Sobrou patrimônio. Mas não para você. Vocês 3 me abandonaram. 2 natais sozinha. Um aniversário esquecido. 2 anos num residencial onde visitaram menos de 10 vezes. Vocês não me trataram como mãe. Me trataram como cofre.
Por isso escolhi doar tudo para instituições que cuidam de idosos abandonados como eu, para que outros velhos tenham dignidade que vocês me negaram. Os netos receberão o dinheiro porque são inocentes. Não tem culpa dos pais que têm. E vocês? Vocês recebem esta carta. E a consciência de que tiveram uma mãe que os amou, os criou, os educou e morreu sem o amor de vocês. Que Deus os perdoe. Eu já perdoei, mas justiça precisava ser feita. Beatriz. Quando o Dr. Mário terminou de ler, o silêncio era absoluto. Amanda chorava, agora de verdade. Leonardo estava pálido, mãos tremendo. Juliana olhava para o chão, sem expressão. Isso não pode ser legal, Leonardo tentou argumentar. Ela estava senil, foi manipulada. Dr. Mário colocou um pendrive na mesa. Aqui estão todas as gravações das conversas de vocês com sua mãe. Todas as ameaças, todos os pedidos de dinheiro, todo o abandono documentado. Tenho também laudos médicos comprovando perfeita sanidade mental. E tenho testemunhas. Podem contestar se quiserem. Vão perder. Amanda levantou, agarrou a bolsa. Eu não acredito que ela fez isso. Ela fez exatamente o que vocês fizeram com ela. Abandonou vocês. Só que por um motivo justo. Saíram do escritório devastados. Tentaram contestar na justiça. Perderam. Tentaram acordo com as instituições. Foram negados. Tentaram convencer os filhos a dividir o dinheiro quando crescessem. Os netos, orientados por curadores, recusaram. Minha história se espalhou. Virou notícia em jornal local, depois em sites nacionais. Idosa abandonada deixa herança para instituições de caridade e nada para os filhos. Pessoas mandaram mensagens de apoio, mesmo eu já não estando mais aqui. Outros idosos contaram histórias parecidas. Filhos que somem, que só ligam quando querem dinheiro, que esquecem quem limpou suas feridas e ensinou a andar. Leonardo, Amanda e Juliana carregam até hoje o peso do que fizeram. Não do dinheiro que perderam, mas da mãe que abandonaram e da carta que expôs tudo. Quanto a mim, estou em paz. Fiz justiça do único jeito que podia e deixei um recado para todos os filhos que esquecem seus pais. Amor não é herança automática. Respeito não é obrigação genética. Dignidade se conquista. E quem planta abandono, colhe vazio. Que minha história sirva de alerta e de consolo para outros idosos abandonados. Vocês não estão sozinhos. E justiça, mesmo que tarde, pode chegar. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Eu leio todos os comentários. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.